Vocês estão me ouvindo bem? Baixo. Baixo? Aqui tá Agora alto e sim, claro. fala alto. Ah, é? Eu dei uma adaptada aqui no meu microfone, botei de um jeito aqui, estilo Ana Maria Braga, invertida. Então, boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos vocês aqui. O tema que eu vou abordar hoje é o capítulo 8 da parte terceira do Livro dos Espíritos, que é a Lei do Progresso. Eu já tinha sido convidado para abordar esse tema anteriormente. Pedi um pouquinho de tempo porque o estudo que eu tinha feito anteriormente... Eita, tem alguém com a ligada aí, tá fazendo barulho. Obrigado. Já tinha sido feito anteriormente por mim. Aí eu falei, não, dá um tempinho aí para eu poder dar uma organizada, porque eu fiz na pressa da última vez com os jovens da Casa de Emmanuel e estava criando coragem para apresentar para vocês. Então, começando a Lei do Progresso, no livro Kardec já vai iniciando logo o capítulo, já com a pedrada já logo no teto de vidro de todo mundo, perguntando sobre o estado de natureza e a lei natural, se elas são a mesma coisa. E o que se entende de estado de natureza é a parte instintiva, né? A parte mais primitiva do nosso desenvolvimento. E esse estado, ele é totalmente diferente da lei natural, porque é muito primitivo. Em determinado momento nós vamos sair desse estado para poder evoluirmos, continuarmos a nossa caminhada. E essa condição de progresso, a gente já, na semana passada, a gente bateu muito nessa tecla. Essa semana eu não tive tanta oportunidade para estar junto de vocês, né? Mas eu vi semana passada sobre tudo isso, principalmente no estudo, nas perguntas e respostas de quarta-feira passada, com relação, que eu lembrou-se muito das perguntas sobre o amparo espiritual e também pelas questões morais que foram levantadas. E esse processo de evolução, ele é um processo que ele é irrefreável, entendeu? Todos nós, em algum momento das nossas vidas, estaremos numa condição muito mais elevada e de suporte para aqueles que estarão abaixo de nós, também em processo de progressão, mas esse processo ele pode ser de uma forma mais lenta ou de uma forma mais rápida, mas nunca pode parar. Ela não vai parar. Nós criamos embaraços nessa caminhada que nós faremos, né? E o progresso, ele vem sim de uma forma do nosso interior, de fora para dentro. Ele começa de fora para dentro. E ele na sua essência, uma individual e, ao mesmo tempo, coletiva. Porque a sociedade, nós como indivíduos, formamos uma sociedade e essa sociedade ela vai caminhar, assim, para um desenvolvimento moral. E a inteligência moral, ela não é algo separado do intelecto. O intelecto, se nós não nos aprimorarmos o intelecto, nunca poderemos nos desenvolvermos moralmente. Porque se nós não tivermos o mínimo de conhecimento, nós nunca poderemos fazer qualquer analogia entre o bem e o mal. Analogia não, conhecimento do que é bem ou mal. Uma compreensão razoável. Então, o nosso desenvolvimento intelecto-moral, ele caminha de uma certa forma, num determinado momento, de mãos dadas, né? Paralelos. Mas, inicialmente, para a nossa grande maioria, não. Existem civilizações, existem indivíduos
que são extremamente intelectualizados e são extremamente inteligentes, mas de pouca moral. E isso, os exemplos são a perder de vista. Nós temos muitos indivíduos que já passaram pela história da humanidade que eram dotados de uma grande inteligência, mas de uma baixa inteligência moral, de grande intelecto, mas de pouca moralidade. E no livro ele expressa que a inteligência e a moralidade elas são duas forças equivalentes, mas que nós não trabalhamos elas de formas equivalentes. Nós estamos ainda passando se nós estamos passando ainda por um momento de tormento, na questão de nos desenvolvermos através da dor, é porque ainda necessitamos de tudo isso para que possamos despertar dentro de nós algum, algum sentimento de moralidade, da constatação de que todos os fenômenos que vão ocorrendo ao nosso redor, de certa forma, não nos são, como sociedade, benéficas. Tanto é que, ao longo da nossa história, de tempos em tempos, porque o progresso ele tem que ser desenvolvido não somente de maneira lenta, Deus, na sua imensa magnitude, né, na sua imensa justiça, ele quer que toda a sua criação ela se desenvolva de qualquer forma, mas se desenvolva de maneira correta. E na evolução, ela sendo lenta ou sendo rápida, ele quer, porque ele também é um indivíduo insistente que nós nos desenvolvamos. E se ele vendo a necessidade de acelerar o processo, algumas das vezes ocorrem situações que acabam nos tirando do nosso conforto. São situações como nós estamos vivendo agora. Nós estamos, na sua grande maioria, isolados, né? Não fisicamente, mas por conta do nosso desenvolvimento tecnológico, nós nos reunimos constantemente. Estamos fisicamente só, mas virtualmente estamos reunidos. E anteriormente houveram muitas outras situações em que nos colocaram a refletir sobre o que estávamos fazendo de certo ou de errado na nossa vida, como indivíduo e como sociedade. Eu vendo um vídeo, esses vídeos, esses memes, né, na internet, e tinha um que me despertou uma curiosidade, que o cara colocou assim, é impressionante, como de 100 em 100 anos ocorrem fenômenos que acabam fazendo com que a humanidade se coloque numa situação de reflexão de tudo que vem havendo. E aí ele colocou 2020, ele foi fazendo uma retrospectiva. Em 2020 veio a pandemia do Covid, em 1920 teve a questão da gripe espanhola, ele fez no decorrer de 6 séculos. E era uma brincadeira, sabe? Mas só que nessa brincadeira você acaba por ver assim, gente, é verdade, no século passado nós tivemos tantos eventos que nos colocaram em voga tudo aquilo que a gente pensava que era certo, né? E hoje em dia a gente já acha que é um absurdo. Se houvesse novamente esse tipo de movimento, que em alguns movimentos ideológicos ainda persistem em continuar existindo aqui, mas a gente já tem um entendimento de que tudo isso já nunca fez parte do nosso cotidiano. Que hoje em dia a gente tem aquele sentimento de que é errado compactuar com esse tipo de atitude. Houveram as duas grandes guerras, houve a gripe espanhola, que também levou um bocado de gente embora, né? Acabou desencarnando milhares de indivíduos. Houve a Guerra Fria, diversos outros fenômenos e os movimentos de igualdade, o movimento sufragista, que ocorreu no início do século passado, o movimento de direitos iguais entre etnias, que até então negros, pardos, ciganos, né, aqueles povos itinerantes
eles não eram vistos na sociedade como indivíduos de boa índole. E não é bem assim, né? Não, hoje em dia a gente vê que não é bem dessa forma. A questão do caráter da pessoa independe da etnia, independe da ideologia que ela ideologia, da religião que ela segue, da, da orientação sexual, vem do caráter da pessoa. Nós somos espíritos que transcendemos diversas outras, vivemos outras vidas, então carregamos as nossas reminiscências e os nossos erros também, né? Então, voltando, a necessidade de dar aquela sacudida na sociedade para que tenhamos um novo um entendimento a mais do que se deve fazer é necessário. Deus implica isso a todos nós. Ah, mas ele está nos castigando. Não, isso não é castigo. O que ocorre é apenas vamos dizer assim, uma advertência. É uma advertência. A gente está tão acelerado que ele coloca um freio moral, um freio intelectual. Nós estamos vivenciando agora uma situação em que, mais uma vez, eu acho que eu já falo tanto sobre isso aqui toda vez que me dão a palavra para dizer, é que nós estamos combatendo um vírus que não existe a cura para a condição, mas que ele morre apenas com água e sabão. Com algo simples, com um simples ato que nós fazemos, nós acabamos por nos prevenir de sermos transmissores e de acabamos também de não nos convalescermos com a condição em que esse vírus nos coloca. A questão 783 do Livro dos Espíritos, ele acaba por abordar justamente essa parte da questão da velocidade da marcha progressiva. E ele deixa bem claro, como eu já havia dito, que Deus ele não vai querer colocar nunca implicar a nós um castigo. Ele coloca situações e nós não ele diretamente, nós, porque ele nos deu o livre-arbítrio, nos colocou condições para tomarmos o rumo das nossas vidas, de certa maneira, e a consequência sempre se dá, seja pelos bons atos, sejam por atos equivocados. E continuando, o que leva tudo isso a atrasar criar embaraços no nosso desenvolvimento, é simplesmente dois itenzinhos que nós, sempre que abrimos o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele dá aquela apitada, né? Aquela alfinetada. Que os maiores obstáculos do progresso são simplesmente o orgulho e o egoísmo. E a partir do momento em que nos descobrimos egoístas e vaidosos, orgulhosos, e pretendemos, a partir do momento em que tomamos esse conhecimento, aceitamos que estamos nesta condição e podemos nos reformar, nós damos um grande passo rumo ao desenvolvimento moral. Entendeu? Ele deixa bem claro que a duração de todo o estado, seja de ignorância, ele não é duradouro. Em algum momento vai haver uma situação, um momento em que vai dar um start, um estalo dentro de si, para que nós possamos frear, refletirmos sobre tudo isso. Existem ainda, tanto na espiritualidade quanto no plano físico, povos que ainda vivem na ignorância, né? Mas não coloco como exemplos, porque não seria covardia, né? Mas seria ignorância da minha parte ficar citando. Até mesmo porque eu não tenho tanto conhecimento para chegar e ficar falando, olha, é esse aqui mesmo, hein? Esse aqui tá errado, esse aqui tá certo. Não, né?
Não dá para chegar e também ser acusador, porque no erro eu também estou muito. Se for para elencar, vai ter que ser em ordem alfabética. Que ainda permanecem na ignorância, ainda permanecem com uma ideologia, com um pensamento equivocado. Nós vemos, através das disputas eleitorais que ocorreram 2 anos para cá, como polarizou-se muito a ideologia que cada um carrega, como nós vimos dentro da nossa própria família, a dissolução de laços afetivos, porque conversando, se você parar para conversar com amigos, com até mesmo seus próprios familiares, vocês vão ver, vocês vão ouvir como isso acarretou, muitas das vezes, de mãe não deixando de falar com filhos, pais e mães não falando com filhos, porque você votou em fulano, você apoia esse pensamento, eu não te criei dessa forma. E olha aí, mais uma vez, a falta de serenidade, como eu venho ouvindo, de sororidade, né? E deixando o orgulho falar mais alto dentro de cada um de nós, o preconceito, então, saindo pelos ouvidos, por todos os poros, por todos os orifícios do corpo, né? Como se tivesse dando ectoplasma, mas não, exalando ignorância. E nós nos pegamos assim. Não vou apontar o dedo um para o outro, nem para um nem para outro. E existem na nossa sociedade, em outras sociedades, né, aqui na Terra, que ainda se encontram na condição de ignorância, tanto no plano encarnatório, no plano material, quanto no plano espiritual. Vê-se muito espíritos que reencarnaram há mais de 3 milênios, que ainda que desencarnaram e se recusam a dar continuidade à marcha de progresso. Cristalizaram seus pensamentos naquela ideia de que ainda necessita se guerrear para se obter fortunas e o conforto, para se obter, como muito bem coloca aqui, logo no início mesmo do capítulo, que ele coloca, esses povos, né, essas pessoas que ainda se cristalizam, elas se acham isentas das tribulações do desenvolvimento moral. Elas se colocam colocam isso como se fosse uma felicidade, né, fosse um estado de contemplação total. Elas se encontram em estado de nirvana, vamos colocar dessa forma, colocando de uma forma bem grosseira, né? E não é bem assim. Isso aí como a espiritualidade botou muito bem apontou para Kardec, é a felicidade do bruto, né? Ainda é uma maneira muito, muito pobre de se dizer que se está em plenitude. E várias partes do Livro dos Espíritos, na pergunta 365, na pergunta 192 e na pergunta 751, eles apontam essas questões morais, apontam muitas das vezes a como é que pode povos muito desenvolvidos, intelectualmente, desenvolverem, apoiarem e até mesmo tomar isso como uma verdade, como lei, infanticídio, o suicídio, o parricídio, as diversas formas de assassinato ou de eutanásia. Como é que eles ainda aceitam isso de uma forma tão simples, tão simplória e certa? E, mais uma vez, colocando lá, a espiritualidade fala que esses povos apenas sabem, eles não sentem. Tem muito saber e pouco sentimento. Não lembro agora se foi para quem atribuir a essa frase, de que aquele que apenas sabe
ou que quem ama está sempre um passo à frente daquele que apenas sabe. Enquanto se coloca muito o intelecto na frente e pouco o sentimento, não vai adiantar de nada. Nós estamos vendo aí as turras que a sociedade científica vem tendo há mais de 4 meses para poder descobrir uma forma de poder erradicar ou atenuar a transmissão desse vírus. Ah, mas isso não tem nada a ver com amor. É claro que tem, meu amigo. Muita coisa. Existe a questão de pensar fora da caixa. Quando nós paramos de pensar de uma forma bem cartesiana e começamos a olhar de uma forma mais holística, de uma forma de olhar de diversas direções, em algum momento nós vamos ter uma resolução do problema. Tanto é que quando a gente se encontra num impasse, quando vem aquela pessoa de fora que a gente acha que veio à toa, não veio à toa, veio por coincidência, ela apareceu e falou assim, mas você já pensou de fazer de certa forma? Gente, isso não é coincidência. Nunca foi, nem nunca será. E a espiritualidade faz dessa mesma forma. Ela vem para nos orientar sempre com o olhar de fora. E cabe a todos nós pegarmos essas informações, internalizarmos, trabalharmos isso dentro de nós e depois expormos de volta. Porque somos trabalhadores da última hora, somos ferramentas do desenvolvimento, do futuro. A paz do mundo não começa dentro de nós, começa dessa forma. Deixando de lado tudo aquilo que nos impede de caminhar, de palmilhar o nosso progresso, né? Deixar para trás aquela bagagem pesada que a gente carrega e começar a ficar mais leve também para nos dar mais acesso a novos conhecimentos, a novas aventuras, rumo sempre ao progresso. Então, continuando, pergunta-se ainda, dentro do estudo, da pergunta 789, se o progresso faria com que todos os povos da Terra se unificassem, se ela se reunir em uma só nação. E ficou muito bem claro que isso seria impossível. De toda forma. Aí eu coloquei lá com o pessoal da Casa de Emmanuel, eu coloquei muito bem claro o exemplo da Torre de Babel. Que a Torre de Babel ela começou com uma forma de unificação, onde todo mundo se entendia, todo mundo falava a mesma língua, e em certo momento Deus falou assim, quer saber, eu vou botar uma treta aqui, eu vou jogar um raio, vai todo mundo falar diferente. Aí todo mundo tem que aprender a se entender. E as culturas são diferentes. O clima, como deixa muito bem claro, as condições geográficas e climáticas, elas fazem com que as culturas sejam diferentes. O que vai unificar todas as nações é a lei do amor, que a lei do amor é muito bem colocada aqui como uma lei natural. No final do capítulo, eu vou dar até uma adiantada agora, e no final do capítulo da Lei do Progresso, os espíritos pautam muito bem de que a lei do amor é uma lei natural e que a doutrina espírita ela vem nos ensinar justamente a lei do amor. Ela não é exclusividade da doutrina espírita, ela é exclusividade da lei de Deus. O que a doutrina espírita vem pregando agora, daqui a algum tempo, vai ser palavra de ordem. Independente do credo que você segue, independente da sua etnia, independente de onde você estiver, a lei do amor ela vai ser uma lei universal, ela é uma lei universal e todo mundo, todos os indivíduos, todos os povos, independente de ser aqui na Terra ou em qualquer outro lugar, qualquer outro planeta, e qualquer outra morada que Deus atribui aos nossos irmãos, ela é empregada porque ela faz parte da lei do progresso. A lei do progresso faz parte dela. Ok? E
não vai adiantar chegar e falar assim, gente, vamos todo mundo falar Esperanto daqui para frente. Eu tenho uma certa dificuldade para falar Esperanto. Eu acho que é o Zé Luiz e o Marco Selena que falam muito bem aqui o Esperanto do grupo, se eu não me engano. Eles vão falar super bem, eles vão se comunicar. O Zé Luiz está falando que não. O Marco Celeno tá queimando meu filme aqui, os dois, falando que nenhum dos dois fala. Mas enfim, vamos lá, vamos encher a bola dos dois, vamos falar que os dois falem muito bem. Como é Aqui que eu entre vou. nós, eu nunca vi uma manifestação de espírito nenhum, em sessão nenhuma, falando de Esperanto. Tá? Parece ser coisa só de espírito, não de Sim, sim, espírito. tô colocando aqui como exemplo. Pode Os ser, dois pode falem. ser, pode ser, hein, Enzo? Pode ser. Isso aí. E os dois falando muito bem, eu vou ficar olhando para os dois igual um bobo. Falei assim, beleza, né? Legal. Não vou entender nada, o meu progresso vai ficar parado aqui. Mentira, não vai ficar parado não, porque brasileiro, principalmente, nunca morre de fome, seja onde quer que vá. Porque existem linguagens universal dos sinais. Tô com fome, quero comer. Ainda fala alto pensando que o povo é surdo, né? E vamos lá. Em Esperanto existe uma coisa que a gente chama de crocodilar. Crocodilar é você misturar a tua língua com o Esperanto. Então todo mundo se vira mais ou menos no Esperanto por causa disso. Me Exatamente. Não, crocodila. Aí você fala o seu, mistura lá do seu jeito. mas exatamente isso que o brasileiro tem isso de uma forma É, inata. é o jeitinho Entendeu? brasileiro, é o O crocodila. jeitinho brasileiro, ninguém morre de fome. Então, a civilização, de uma maneira geral, ela não é ruim na sua intimidade. Ela é boa, ela faz parte da lei do progresso. Nós somos indivíduos que fomos feitos para viver em grupo, fomos feitos para viver, não para sermos solitários, né? Tanto é que tá todo mundo aqui me ouvindo já o quê? Meia hora. Tá todo mundo me aturando aqui. Vamos ter que me aturar mais meia hora, tá bom? Ainda vão ter que aturar. E a visão do espiritismo para a civilização é justamente essa, para que todos nós aprendamos a, a nos amar. Esse é o primeiro passo para a demonstração do amar uns aos outros. É sermos pacientes uns com os outros, né? E o estado de barbárie para a civilização, ela não é mais uma opção. Nunca, nem nunca foi, de maneira alguma. Nós estamos mais do que atrasados para o rumo do nosso progresso moral. Agora chegou a hora em que aqueles nossos irmãozinhos que tiveram inúmeras chances de poder melhorar-se moralmente, eles estão sendo convidados a se retirarem, a irem para orbes em que a sua condição moral se adeque, para que eles possam servir para aqueles indivíduos que estão nos orbes aos quais eles foram levados, assim como eu coloco os exemplos dos exilados de Capela, eles servirem também de trampolim para um salto no desenvolvimento intelectual dos povos que lá habitam, assim como os capelinos foram para nós há muitos e muitos anos atrás, né? E é equivocado dizer que essa transformação, né, é errada. Muito, como eu já falei, ela faz parte da lei natural, esse desenvolvimento. Demora, mas vem para todo mundo, né? O que não pode ocorrer mais, porque é condenável, sempre foi condenável, vai continuar sendo, é aquela atitude que muitos tomam para proveito próprio desse progresso. Como a gente coloca aí, em que muitos se assumem no papel de representantes de uma sociedade, né, o que a gente chama de político, e eles usam o poder que lhe é empregado para benefício próprio. Então, isso, gente, a partir de agora, a gente está vendo cada vez mais que as pessoas estão despertando dentro de si. Em muitos despertam
a, a revolta, mas em outros despertam a responsabilidade dos seus atos. Porque se alguém está lá nos representando, é porque você usou do seu voto para colocar ele lá dentro. Então, muitos estão, felizmente, todas esses problemas, todas essas situações em que a nossa sociedade vem enfrentando ao longo de muito tempo, acabou despertando dentro de muitos a responsabilidade. Vem despertando em cada vez mais na sociedade no todo a igualdade, tanto dos povos que vivem dentro dessa terra. Eu vou botar o exemplo do Brasil, né? Porque eu vivo no Brasil, nunca tive oportunidade para ir a outro país ainda, então vou tirar onde eu estou. E tenho visto a sociedade se rebelando contra a desigualdade política, social, monetária, e cada vez mais vejo os movimentos sociais que vêm se arregimentando na internet, ainda mais por conta dessa pandemia. E também tenho visto, e essa semana eu fiquei muito chateado, porque eu vi tanto no jornal quanto depoimentos de amigos próximos, como as pessoas têm usado a tecnologia para poder se beneficiar dessa ajuda, né, emergencial, com golpes fiscais, com crimes de estelionato. Isso cresceu 70%. Isso me deixou, além de apreensivo, me deixou muito chateado, sabe? Porque a tecnologia veio para nos ajudar, veio para facilitar a nossa vida, né? Veio para ajudar aquelas pessoas que ainda se encontravam na ignorância intelectual, né? Eu vejo, na grande maioria, a população de baixa renda, e uma população idosa se encontra nessa condição. E por outro lado, eu vejo e fico muito feliz. Vou tirar um exemplo do meu trabalho. Eu trabalho, como alguns ficaram sabendo recentemente, eu sou fisioterapeuta. E quando começou a pandemia, é isso aí, Camila, todo lugar. Mas eu tirei o Brasil porque eu tô aqui. Como eu falei, eu nunca fui para outro lugar, a não ser Angra dos Reis. Então, fiquei feliz no meu trabalho que a maior aceitação e uso da tecnologia para fazer o atendimento online foram dos idosos. Eu fiquei super espantado, eu fiquei surpreso. Falei, nossa, eu não esperava isso. E a minha clientela mais jovem mesmo, abaixo de 30 anos, elas não quiseram. Ninguém. Eu atendo 15, 20 idosos. Vou te falar que dessa galera aí, eu acho que foram mais da metade vieram a ser atendidos por mim e pela equipe que eu formo, né? E isso também é uma forma de progresso. Olha só como é que a adversidade nos faz querer crescer. Como é que as adversidades nos fazem sair da nossa zona de conforto. Eu vejo aí muitas pessoas que a primeiro momento se desesperaram, a primeiro momento não viam como poder sustentar suas famílias, e hoje estão aí prosperando. Muitos amigos meus mesmo dizem agora, né? Nossa, eu nunca me vi na situação em que eu estou agora. Eram pessoas que tinham trabalho na parte administrativa e que hoje tiveram que parar a sua vida profissional e se viram com problemas financeiros. Então, eles tiveram que mudar a sua vida, primeiro mudando os gastos de casa, né, os gastos familiares. Então, viram que muita coisa do que eles tinham, que eles faziam como atividade, eram desnecessárias. Começaram como a própria Maria Raquel mesmo, ela deu um excelente exemplo do minimalismo. Ela começaram a viver com pouco. Entendeu? Eu morri de rir com a história
do sapato da Raquel na quarta-feira, a Josi contando. Eu morri de rir com aquilo, falei assim, gente, entendeu? Não cheguei, Raquel, eu não cheguei nesse extremo não, tá? Mas eu também tô tentando pegar o teu exemplo, o exemplo também da Nádia. Eu estava até conversando hoje de manhã com a minha mãe sobre a história do queijo da Nádia. E realmente, gente, vocês estão sendo os meus exemplos de progresso. Todos vocês. Sem dúvida alguma. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Então, eu estava dizendo sobre o mau uso desse progresso por muitos, né, que ainda cometem tudo isso. E essa ação ela é condenável. Porque o nosso progresso moral nos ensina que o progresso ele é mútuo. Se para mim tá bem, eu tenho que ver se para o outro também está tudo bem. Porque se não for, eu tenho que dar uma parada e pensar, opa, o que é que eu estou fazendo de errado que não está beneficiando a mim e ao meu próximo? O que é que eu faço dentro da minha casa que está afetando ao meu vizinho? O que é que na minha rua eu posso fazer de melhor para beneficiar a mim, a minha família e as famílias que aqui nessa rua residem? O que o vizinho faz ou deixa de fazer da parte dele dentro da casa dele, vai sim resvalar na minha. Eu digo para minha mãe, hoje, atualmente, eu sou casado e moro com minha esposa e com meu enteado, e moro em uma vila. Aí eu fico falando com minha mãe, eu falo assim, cara, não existe maior desenvolvimento moral para mim do que viver em uma vila, porque é muito difícil. O que eu faço ou deixo de fazer na minha casa, esse é o maior exemplo, gente. Não ri não, que isso é sério. Não ri não, pelo amor de Deus. Vai responder, vai respaldar, vai acabar rescaldando em cima do nosso vizinho. E o que ele deixa de fazer também vai acabar me prejudicando ou não, né? E eu tenho aprendido a viver em sociedade dessa forma. Eu acho que Deus falou assim, menino, você está precisando de um pouquinho de humildade. Vou te colocar na vila. E foi me colocou na vila, né? Mas vamos lá. A nossa questão da civilização, ela, já falei, que a barbaridade, ela já não é mais aceitável. Ainda existem pessoas que ainda insistem em se beneficiar prejudicando aos outros. Isso sempre foi condenável, mas hoje em dia é ainda mais, né? E eu lembro que nesse desenvolvimento do progresso moral, tinha um senhorzinho lá do posto de assistência espiritual Bezerra de Menezes, lá em Oswaldo Cruz, o vovô Luiz, que foi fundador desse posto de assistência, que ele dizia uma frase para mim, para minha mãe, porque ele foi diretor, fundador do posto de assistência espiritual, lá em Oswaldo Cruz, e aqui em Campo Grande ele foi fundador de uma creche escola. Meus irmãos estudaram nessa creche escola quando nós nos mudamos para cá em 2000. Em 2001, no caso, eles começaram. E ele dizia para nós o seguinte, que quem pouco sofreu, pouco viveu. Realmente, isso é verdade. Quem tem que quebrar pedra é porque está precisando crescer um pouquinho mais, né? E ele era uma pessoa, ele era abnegado. Ele só tinha uma coisa que prendia aqui na Terra, que a única questão material que ele tinha aqui era o Botafogo. Ele era botafoguense roxo. Era a única coisa que prendia aqui na Terra. Mas eu falei para ele, que eu também sou botafoguense, eu falei assim, se eu falar para o seu Luiz que isso não era apego material, não. Isso era desprendimento, porque todo botafoguense é sofredor. Mas vamos lá. Isso é um assunto que vocês são muito imaturos para poder discutir. Vamos dar continuidade, tá? Nós não estamos ainda, né, preparados para termos maiores conhecimentos ou termos benefícios, vamos dizer dessa forma,
que muitos dos espíritos espíritos de escola, né, espíritos de bem, que já são muito mais elevados, já possuem. Porque, primeiro, pelas questões da sutileza da matéria, que é bem grosseira. Segundo, porque ainda não temos maturidade para lidarmos com isso. Eu lembrei também do estudo que o Frutuoso nos deu, ele falando sobre as descobertas e de alguns benefícios de algumas tecnologias, de algumas partes da ciência e da saúde, que podem trazer benefícios para a sociedade, mas que ainda falta, ainda de uma maneira grosseira, ainda não tem possibilidades de ser implementada. Por quê? Porque se essas tecnologias que são avançadas, principalmente as que usam do poder magnético, como ele deu o exemplo do passe, se elas fossem adotadas de maneira abrangente para a sociedade, existiriam aqui ainda aqueles que usariam desta tecnologia, deste conhecimento para princípios escusos. Usariam até mesmo como armas. Olha aí, eu fico reclamando com meu pai, falei assim, gente, por que não existe carro movido a imã, né? A força eletromagnética? Eu falo até com meu irmão que faz engenharia, está fazendo engenharia mecânica na faculdade. Aí meu irmão, ele é meio cabeça dura e fala assim, não, mas isso não vai existir nunca. Eu falei, não vai existir nunca não, tá aí, tem um monte de gente fazendo motor numa escala bem pequena, motor com imã de neodímio, entendeu? E é energia sustentável, tem zero emissão de gases, entendeu? Mas só que ainda não desenvolvemos uma forma de poder aumentar essa produção de energia em grande escala. Imagina você fazendo uma bomba de pulso eletromagnético que poderia afetar uma cidade inteira e afetando os hospitais que usam ventiladores elétricos, ventiladores mecânicos, parassem simplesmente matando a vida daqueles que estão precisando de suporte de vida. Eu coloco só esse exemplo primário. Olha a responsabilidade de uma pessoa fazendo isso. Não é? O Napo está me olhando aí só porque eu fiz uns comentários ontem para ele e ele não gostou não. Ele está me olhando aqui com a sobrancelha meio arqueada. Mas depois a gente resolve o nosso problema. Aí voltando, e chegando ao questionamento ao final do capítulo, o Kardec coloca da seguinte maneira: por que a espiritualidade não coloca de uma maneira mais clara e lúcida todas as questões que possam levar ao nosso desenvolvimento? Porque se fosse dessa forma, meu amigo, a gente não precisava nem ter reencarnado. Nós não precisaríamos muito menos passar por todas as provações que nós passaríamos. No capítulo 5 do Evangelho do Espiritismo, eles têm uma explicação muito clara do porquê muitos sofrem e porquê outros vivem regozijando riquezas. Mas a gente tem que lembrar que nós não vivemos uma única vez. Essa visão de uma única vida é materialista. Nós somos espíritos milenares, secular, muito mais do que milenares. Tem espíritos aqui, eu me coloco à disposição de dizer que já nasceu, que atualmente já nasceu velho. Porque tem uma bagagem muito grande. Então, se nós tivéssemos um tutorial com aquela vozinha lá no interior, com um anjinho e com um capetinha do nosso lado, faz isso, faz aquilo, não faz isso, ficaria muito fácil. Ficaria muito mole para cada um de nós. A necessidade, Deus, eu colocaria Deus como uma mamãe águia. Começou a ver que o filhote está batendo asas e já começando a viar, ele vai embora. Já empurra para poder voar. Se espatifar no chão, o problema é teu, irmão. Brincadeira, ele não ia falar isso não. Mas a necessidade de sentirmos as dores ainda se faz presente. Ainda estamos na necessidade de aprender através da dor. O sofrimento através que essa dor possa gerar é que é opcional.
usarmos desse momento para querer nos fazer, nos colocar de coitado, é muito bobo. É besteira, é bobeira, é perda de tempo. E tempo é o que a gente tem de mais valioso nessa vida. E, como eu já tinha dito anteriormente, que eu resolvi dar spoiler, a lei do amor, na qual a doutrina espírita ela faz muito bem o uso dela, ela é uma lei natural que, com o tempo, cada vez mais tomando uma postura de caridade e amor ao próximo, cada vez mais de forma abnegada, nós vamos nos desenvolvendo. E essa lei do amor, ela vai deixar de ser, ela não é exclusividade doutrinária, nem nunca deixou de ser, nem nunca foi. Mas é porque na doutrina espírita, como ela é muito bem colocada como uma doutrina consoladora, vai deixar de ser só exclusividade da doutrina espírita. Ela vai ser empregada em todas as religiões, porque ainda nós vemos que a religião ela é formada por homens, ela ainda é desvirtuada. Nós ainda usamos a religião para proveito próprio. E nós estamos vendo aí que cientistas estão comprovando muito do que a espiritualidade já havia nos dito no início do século passado, com Chico Xavier, através das obras de Emmanuel, através das mensagens de muitos outros espíritos que vieram através desse grande companheiro, através de outros indivíduos, como Eurípides, como muitos outros vultos do espiritismo, mas que nós não temos conhecimento, ou até mesmo como muitos outros indivíduos de outras religiões que trabalharam de forma abnegada no bem. E é isso, minha gente. Passei uma hora aqui enrolando vocês, fingindo que estava falando, mas não estava falando nada. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Boa tarde. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, pode falar. Não precisa ficar mudo não, gente. Pelo amor de Deus. Foi ótimo, Matheus. Olha, estou aqui, fiz até umas anotações assim no meu próprio livro. Eu fui acompanhando. Meus livros são todos rabiscados, escritos, tudo. Aproveitei e fui falando, fui riscando aqui. Muito bom, muito bom. Pode continuar. Brilhou. Agora, eu só fiquei numa dúvida, porque atrás de você, na parede, o símbolo não é do Botafogo, não. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu tenho É do Conselho Regional de Farmácia, né? É do Conselho Regional de Farmácia. Exato, eu gostei do Eunápio. O Eunápio me ajudou. Muito Farmácia obrigado. não é difícil, Eu prestei atenção nisso. Então, Pois gente, eu disse, ai, que surpresa! Não, é porque aqui dentro do nosso seio familiar existe um flamenguista roxo. Minha esposa e eu somos botafoguenses e meu enteado é flamenguista. Entendeu? Aí eu tô no quarto dele, porque é o único cômodo da casa que tá quieto. Mundo de provas e expiações, meu filho, é assim mesmo. Exatamente. Brilhante observação do Eunápio. Entendeu? Então eu estou no reduto alvinegro, não, rubro-negro. Entendeu? Eu sou um alvinegro. Não sou tão alvinegro assim. Eu sou aquele indivíduo que só veste a camisa, mas não torce muito. Mas ainda assim sou botafoguense e estou no reduto rubro-negro. Eu também sou botafoguense. Agora nem acompanho mais, mas sempre fui. Eu sou da época de ver Garrincha jogando, então Olha não aí. adianta. Então, época que tinha futebol. No caso, Matheus, você torce ao lenço, né? Você torce ao lenço, né? Eu já passei dessa fase, meu filho. Eu já passei dessa fase porque o Tem uma sofrimento... fila para falar aí, hein? Vamos voltar à lei do progresso. Isso, vamos lá, gente. É contigo.
Muito bom, Matheus, muito bom. Não tenho considerações a não ser parabenizar e complementar e assim que você trouxe muito esclarecimento, reflexão, muito bom. Parabéns. Passo adiante. Obrigado. Agora é o José Luiz, depois o Eunápio, depois a Josi. Pode falar, Zé. Que bom te ouvir falar, Matheus. Quem pariu, o Matheus está de parabéns. Aqui o embale, né? Não, agora tem que mudar a frase. Progresso é assim, a gente muda. É isso aí, mamãe águia. Mamãe águia, muito bem. Você só vai mostrar desprendimento quando torcer pelo Bangu, tá? Aí você vai ver que é sofrimento. Esse Bangu que está aqui não é o meu time, não. É para dizer que eu moro em Bangu. Tá? Bangu e América, né? América. Impressionante, né? Não esquece o Campo Grande. Você falou várias coisas, é isso mesmo. A gente confunde, né, o conhecimento. A gente sabe que o avanço moral ele só vem depois do avanço do conhecimento. E está na pergunta 780. Mas que muita gente confunde. Porque não é só conhecimento. Se conhecimento desse moral para alguém, cientista está no primeiro lugar. Isso não é verdade. Então, é o uso que se faz desse conhecimento e discernimento entre certo, errado, bem e mal que vai dar o progresso moral. Então, isso não é de fácil alcançar. Você vê que a nossa civilização tem avanços maravilhosos em nada. E muito pouco. Você vê moral de pessoas que quase não têm conhecimento, enquanto o cara que é doutor, filósofo, tudo não consegue, né? Tem problema. E só para te ajudar, né, quando você fala do motor eletromagnético, isso já existe. Eu conheço gente na UFRJ que está desenvolvendo isso. A própria Petrobras usa isso, quer fazer a perfuração dos poços à base do motor eletromagnético diferente, né, pulsos para poder rodar. E assim, no trabalho, eu faço um trabalho de cura mediúnica, né, de auxílio médico espiritual também na minha casa. E uma vez o doutor espiritual pediu para mim uma coisa: pô, eu preciso de uma coisa de vocês. O tratamento dessa coisa de uma pessoa aqui precisa de uma vibração, eu preciso de uma frequência para botar nela. Então eu queria que vocês arrumassem um diapasão. Eu falei para eles: não precisa não, eu tenho um diapasão na mão. Mas pô, até o espírito ficou contato comigo, né? Mas como? Olha só, eu tenho um celular. E no celular tem um gerador de frequência. Aqui no caso, 432 Hz. E era a frequência que ele precisava. E a gente ficou vibrando, fez ali um relaxamento com o celular. Ou seja, a onda eletromagnética, ela é uma verdade. A gente só tem que descobrir a melhor forma de usar isso. E isso é que é progresso. Não é achar que o celular ou a internet é tudo para o mal. Não é para o mal. Você pode usar esse equipamento como coisa de progresso. Exato. Então, assim, interessante, né? Porque muita gente, o que eu posso fazer? O que você faz com o celular hoje? Muita coisa. Eu uso como bússola, eu uso como termômetro, uso como um gerador de frequência, um diapasão. Né? Até o Luciano sabe, né? A gente vai lá na Serra do Piloto, tem lá os gongos, né? Os gongos. O diapasão. E eu copiei as frequências todas, então agora eu já sei. Quando eu quero um chakra, eu já boto o celular na frequência e está ali feita a coisa direitinho. É um oscilador. E olha isso. Então, assim, o progresso está em nossas mãos. Essa que é a verdade. Esse povo é luxuoso, né? A gente está atrasado. A gente não está atrasado, a gente só não está sabendo usar. Esse povo é um luxo só. Quem é o próximo? Olha lá, agora é o Eunápio. Boa tarde, pessoal. Matheus, parabéns. Gostei bastante, né? Gostei muito de sua calma, é muito bom. Parabéns. Só puxar um pouco o que o Zé falou, que eu agora fiquei curioso. Zé, como é que você coloca, depois você fala pra gente como a gente coloca o celular nessa sintonia, tá? Se tem alguma forma específica, depois você coloca para não atrapalhar a carruagem depois, tá, meu filho? Se puder, tá? E tem uma coisa bem interessante, né, que é Tesla, né? Para se ler um pouco sobre Tesla, porque Tesla naquela época, ainda no início do século passado, já estava com a ideia parecida de já substituir carros, né, a combustíveis fósseis por algo parecido. Aí tem até uma conspiração dizendo que mataram ele, né? A indústria automobilística da época americana, mas enfim, esse é outro assunto. Só voltando ao estudo teu, Matheus, o que eu achei mais interessante de tudo que você falou é justamente esta pergunta
né, essa resposta dos espíritos, a pergunta 797, né, acho que é 787, não decorei direito a pergunta, que fala sobre a individualidade de cada povo, né? E isso é muito importante, né? Que pode não haver fronteiras no amanhã, mas cada povo terá a sua individualidade, né? Cada povo terá a sua estrutura, a sua história, né? E isso você vê muito, por exemplo, no mundo hoje em dia, dos últimos 5, 6 anos para cá, uma revolta à extrema direita nesse aspecto de querer ideias muito ultranacionalistas e tudo mais, né? Obviamente que o nacionalismo, até certo ponto, é algo salutar, né? Por exemplo, você vê a França no Languedoc francês, que é um pouco diferente das outras regiões da França, tem a Espanha, a parte da Barcelona, né? Que é um pouco diferente dos catalões e tudo mais, a parte do norte de Portugal, alguma parte da Inglaterra, a Escócia, por exemplo, né? Com suas culturas próprias, de um pouco diferente de toda a Grã-Bretanha, de toda a parte sul, é porque é o nacionalismo, mas até certo ponto isso é interessante, né? Passando daquilo ali, já fica um pouco belicoso, digamos assim. Você trouxe essa pergunta do Livro dos Espíritos, que responde de forma primorosa, que realmente sempre irá existir essa ideia utópica de todo mundo igual, jamais isso acontecerá, né? Porque cada um tem suas individualidades, cada grupo tem suas peculiaridades e deve ser respeitada, e é muito até interessante, não apenas respeitadas, mas o entrosamento dessas culturas diversas é importante no progresso, no processo de evolução, né? É interessante. A compreensão, quando você se permite a compreender e conhecer uma cultura, você está quebrando uma barreira que muitas das vezes te impedia de ver o próximo. Isso também, eu vejo isso como uma caridade. A partir do momento que você conhece o seu próximo, você você tá colocando um tijolinho a mais, uma pedrinha a mais no seu caminho para facilitar a sua caminhada. Você está fazendo um caminho no seu progresso. Isso mesmo. Você conhece-te a ti mesmo e conhece ao próximo. Uhum. É amar ao próximo. E quando você coloca, no capítulo 8, na verdade, ele também fala sobre a legislação, que até mesmo a nossa legislação atual, né, a lei dos homens, ela, junto à lei do amor, ela vai se alinhar às leis de Deus e vai, porque há muito tempo atrás, de Moisés, as leis do homem, ela teve que ser adaptada de acordo com o que a sociedade vivia. Daqui a algum tempo, a sociedade vai ter que viver de acordo com as leis do amor. Então, ela vai se tornar imutável nesse ponto. Sim. E ele coloca muito bem a partir. Na verdade, a pergunta que você falou é 789. Eu estou vendo agora. É a 789, isso mesmo. Porque a 797 ela pergunta justamente sobre a legislação. Isso, eu confundi. A reforma das leis. Entendeu? Isso mesmo. É bem interessante esse ponto. Agora é a Josi. Já acabou, Renato? Então agora é a Josi. Josi, querida. Parabéns, Matheus. E eu queria te fazer uma pergunta. Quanto tempo você está fazendo as explanações de estudo? Eu estou fazendo eu já tô com uma longa caminhada aí de 2 meses. Gente, não, assim, eu gostei muito, né, da forma que você apresentou o trabalho, mas assim, eu fiquei, essa hora que você ficou falando, procurando ver se aprende, assim, ficar calma na explanação, só olhando a outra pessoa falar, né, porque de repente a gente consegue, né, ter esse controle também emocional, porque eu fico super nervosa. Não se engane, eu sou igual apresentador de jornal das 8 horas. Daqui para cima tá só leveza. Daqui para baixo parece até 7.0 na escala Richter, de tanto que se treme. Não, mas foi muito legal, você realmente não passa, né, esse nervosismo, muito calmo, a gente consegue compreender a linha de raciocínio toda. Gostei muito do conteúdo, fiz algumas anotações também, e foi bem legal.
E, assim, procurei realmente ver assim, uma brecha para aprender como que faz para falar sem ficar nervosa, ficar tranquila, ficar calma. Manter a calma 1 hora ali falando bem calmo, como se estivesse conversando com a Marisa em casa. Entendeu? Posso falar para você que isso se dá pela prática. Eu tenho vergonha de falar em público. Pô, mas Morro 2 de vergonha. meses é prático? Oh, vou te falar. Morro de vergonha de nós falar em estamos público. perdidos. Mas foi muito bom. Parabéns. Obrigada. Obrigado. Agora é a Camila. Obrigada, Josi. Ei, Matheus, parabéns. Absorvi Obrigado. muito do que você falou. E o que eu vou falar é um complementozinho sobre usar a tecnologia para o bem, né? Você já assistiu aquele filme, serve para todos a pergunta também, chamado Anjos e Demônios? É um filme de ficção científica onde há o Sim, do roubo Dan Brown. de antimatéria. Foi por isso que eu perguntei da antimatéria. Eu vou entrando com os assuntos que me interessam aos poucos. Então, ali é o uso da tecnologia totalmente ao contrário, né? Tudo bem que é uma ficção, mas pode acontecer isso na vida real, igual aqui o pessoal faz o planejamento de bomba para explodir os terroristas com o celular, né? Então, a gente realmente tem que aprender a usar a tecnologia para o bem, né? Até mesmo quando a gente usa as nossas redes sociais, Facebook, WhatsApp, ou o que a gente usar, a gente tem que ter muita consciência do que a gente vai postar, o que a gente vai escrever, porque aquilo ali vai entrar na cabeça de algumas pessoas ou pelo bem ou pelo mal. Então, você nunca vai saber se a forma que você está se expressando é correta ou não. E isso eu chamo de usar a tecnologia sabiamente também. Era só Exato. para completar mesmo o que você falou, eu adorei. Essa é a maturidade Obrigada. que a gente tem que buscar sempre. Claro, claro. Só para falar, se você achou o Anjos e Demônios do Dan Brown interessante na questão tecnológica, tem uma outra obra dele que é só livro, não tem filmografia, que é a Barreira Digital. Barreira Digital, eu vou procurar para ler. Ele gosta muito de misturar ciência e religião. E no Barreira Digital, ele fala justamente sobre isso. De ciência. E o estudo ocorre dentro do CERN. Que máximo! Ocorre um assassinato de um dos cardeais do Vaticano, que lá dentro Sempre do o Vaticano envolvido. Existe uma divisão científica, justamente para poder explicar cientificamente todas as questões que são abordadas de milagres por pessoas que foram canonizadas e até mesmo pelo próprio Evangelho. Eles buscam, através da ciência, também explicar tudo isso. Que top! É legal. E muito massa. Vocês assistiram também o que ele lançou sobre a pandemia? Que passa também em Roma. Depois vocês assistem, é muito legal. Mas era só para completar a fala Só mesmo. voltando rapidinho. Só um Tempo instantinho, está mãe. acabando. Ainda tem gente para falar, tá? Tá bom, só um tá instantinho. O Leonardo tinha comentado sobre o Tesla. O meu interesse por eletromagnetismo também se deu justamente pelo Tesla. Quando eu vi a história dele, e ele tinha uma disputa muito grande com o Thomas Edison. É o Edison, se eu não me engano. Entendeu? Pelas suas invenções. Mas só que teve um problema. Tesla, tudo que ele criou, ele tinha aquele aporte espiritual, porque tudo era... Ele pensava numa forma e ele não escrevia, ele fazia. Ele era aquela pessoa que executava. Ele nunca escreveu nada de nenhuma das teorias dele, infelizmente. Teve uma vez até que eu indaguei meu pai, falei assim, gente, como é que um indivíduo inteligente do jeito que ele era, tinha uso, porque ele era um cara, sabe, sei lá, perdi até a palavra para falar, para definir ele aqui, o adjetivo. Ele era persistente naquilo que ele queria fazer, mas só que ele tinha um problema, ele era muito orgulhoso. Ele tinha medo das pessoas roubarem toda a autoria das invenções dele.
ele era muito vaidoso e ele era egoísta. Tanto é que quando ele morreu, ninguém achou, poucos foram as anotações que acharam dele com relação às invenções dele. Entendi. E ele tinha ideias maravilhosas. Uma delas é justamente o que a gente vê agora pelo Wi-Fi. Só que ele queria usar a transmissão de energia elétrica através do ar. Que legal. Tem um documentário no History. Matheus, tem um Manda documentário no depois. History. Sobre ele. Manda, coloca no grupo. Vamos lá, gente. Fala, Lulu. Ué, eu não levantei a mão, como é que a Marisa sabe que eu quero falar? Que foi a Tati que me contou. Eu tinha certeza disso. Obrigado, Tati. É porque minha mãe é a preta do leite. É a preta do leite, ela tá me boicotando. Tudo bem. Matheus, parabéns, meu querido. Eu mandei mais cedo aí uma mensagem para você e fica tranquilo, porque você em 2 meses já está tão fluido como você está agora, com conteúdo, com tranquilidade, com segurança. Eu, há 20 anos que faço estudo, até hoje eu não consigo me sair bem. Então, você está à minha frente anos-luz. Tá? E obrigado, Tati. Valeu aí por ter falado com a Marisa. Só isso. Olha só, você já estava na fila, meu amor, mas eles falam demais. Desculpa se você tem urticária. Não, é que a Camila estava depois de mim. Ela passou à minha frente, mas tudo bem. A gente está desenvolvendo a paciência, a tolerância. Je vous demande pardon, monsieur. Desculpa, sem querer. Bem, eu acho que Tudo bem. Comentários. Acabaram os comentários. Falta o seu, Marisa. Eu sou suspeita, entendeu? Tem que dizer que a criatura está passando a criadora, entendeu? Está ficando melhor que eu. Que eu fico muito feliz, porque é para isso que a gente cria filho, para ficar melhor que a gente, para ultrapassar tudo que a gente ensinou e ir além. Sempre além, sempre além. Parabéns, meu filho. Eu só queria dizer uma coisa que eu esqueci, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Lembrei. Desculpa, gente. É que eu tô meio cabelar. Bem, eu comecei a desenhar a florzinha e falei assim, Marisa vai desenhar a florzinha. Mas aí virou para mim e falou que flor, coisa nenhuma, isso é um catavento. Desenho um catavento. Mas não era mas eu não estava vendo a imagem. Daqui a pouco eu comecei a ver muita água. E sabe quando tem um submarino que fala assim, levanta o periscópio, que é aquela lunetinha que levanta da água assim, fica olhando? Aí eu comecei a olhar um monte daquelas coisinhas subindo dentro dessa água no mar. Mas o mar não estava revolto, não. Aí foi subindo uma, eu pensei até que era um bicho, mas depois eu vi que era um periscópio. 1, 2, 3, e do mar foi subindo esses cataventos. Para mim eram cataventos, mas eles falaram assim, não é catavento, são torres de transmissão. Elas são diferentes das que a gente coloca na terra mais firme. E agora elas estão vindo do mar. Então, aí eu fiquei assim, gente, que coisa mais louca. Torre de transmissão do mar, ele falou assim, das profundezas. Vocês não têm noção do alcance daquilo que vocês estão falando, porque a lei do progresso atinge todos os seres da criação. E falou assim, deixa de ser soberba, alarga teus horizontes. E aí vem esse desenho assim, muito singelo, tá? Perto daquilo que foi mostrado. Assim, deixa eu ver se... Tem umas bem altas. E tinha umas bem altas mesmo, que eu botei até com essa cor, porque na realidade elas estavam captando energia solar, armazenando energia solar para quando descesse levar. Eu achei muito interessante. E aí teve assim, uma tergiversação aqui, né? Ele fala assim, a lei do amor é lei de Deus, que rege tudo que é criado. Deus é. A vida é importante em todos os níveis da criação. Tudo evolui,
tudo caminha para o progresso. É preciso respeitar esse tempo de cada um, e principalmente o tempo que o divino fermenta cada criatura sua, para que um dia aconteça aquele input para o progresso. Aí ele mostrou, de tempos em tempos, a criatura dá um salto de progresso. Tudo dá um salto de progresso de tempos em tempos. E esse progresso ele vai ficando latente dentro da criatura até que aconteça o momento desse input. Nada está estático. Tudo se movimenta na lei divina. O ontem guarda em seu bojo o quilate daquilo que a criatura construiu para si mesma. O presente, um divino tesouro, que a reencarnação, pouco a pouco, burila. O futuro, ele fez uma pergunta. Bem, o futuro são suas escolhas do hoje. Olhem para tudo como uma imensa obra do amor. E aí ele me mostrou, desculpa, ele só mostrou, ele não escreveu, ele mostrou os governantes. Ele mostrou para mim onde está doendo, tá? Vou dizer assim. E ele mostrou os governantes, os poderes, foi assim, muito rápido. Aí ele falou para mim, olhem para tudo como uma imensa obra do amor. Avante, filhos do amor. O Pai vos aguarda límpidos, brilhantes, radiantes e felizes. Um amigo irmão. E aí, pelo que eu entendi, quando ele me mostrou os poderes, me mostrou assim, um monte de rosto, assim, é que não tem que doer, entendeu? Que o progresso também está sendo fermentado dentro dessas criaturas, dentro dos povos, dos governos, tudo que dói muito ainda, pelo menos em mim, né? Eu acho que dói em todos quando a gente abre um jornal e vê tanta coisa ruim acontecendo no mundo, tanta gente com poder na mão e usando errado. Isso dói em todo mundo, dói em mim. Eu digo que para mim dói. Então, ele falou que todo o bem do mundo está sendo fermentado, que todo mundo tem seu tempo, entendeu? E que eles também vão ter... Vai chegar o momento do input deles, sabe? Dessa fermentação explodir como a lei do progresso, e que o tempo deles fazer essa renovação também está chegando. Que era para a gente continuar. Eu fiquei feliz com esse tema. Parece chato a princípio, né? Mas ele está falando da nossa vida, da nossa trajetória, de tudo. Obrigada, Matheus. Eu lembrei do que eu ia falar. Eu queria dizer, a Nádia, eu acho que hoje não está na sala, que eu fiquei. Eu falei para o Matheus que eu me senti muito envergonhada. Que de vez em quando eu deixava de comer queijo, Raquel, porque queijo é uma paixão da minha casa. Entendeu? E às vezes eu deixava um dia, 2, 3 dias. E aí eu vi que vocês se impõem o látego da renúncia com muito mais fortaleza do que eu. E eu falei, eu me senti envergonhada, porque eu achei a atitude da Raquel e da Nádia tão bonita. Eu me privo de comer o queijo, mas eu vou dar o queijo para alguém. E o Matheus falou assim para mim, mãe, a gente dá a cesta básica, o alimento, o agasalho, e a gente nunca pensa que a outra pessoa pode gostar do queijo, da geleia, entendeu? A gente sempre acha, a gente nem pensa, a gente acha que a outra pessoa tem que receber o básico. E a Nádia me deu um cutucão, e eu também me senti muito cutucada. Então, que nós estamos progredindo e promovendo o progresso um do outro, isso é muito bacana. Isso é muito bacana, entendeu? Tem uma palavra em francês, eu acho, que diz sobre isso, Camila. É o devoir. Você vai ao outro, marca o outro e é marcado pelo outro. Isso que nós estamos fazendo aqui é muito interessante, é um devoir. E que esse devoir seja muito profícuo, muito longevo e muito promissor para cada um de nós, para que esse avante que esse irmão diz, que nós te queremos límpidos, brilhantes e radiantes e felizes, seja uma realidade para todos nós. É aquela visão que de vez em quando nos meus sonhos eu estou tendo, aí eu tenho que falar dos meus sonhos, eu tenho contado eles para o Luciano, para o seu Dalton,
Hoje eu vou repartir com vocês, que eu acho que vocês merecem saber. Já tem um tempo que eu tenho tido alguns sonhos, e alguns têm se repetido. Eu sempre me vejo vendo do alto um lugar muito bonito, uma chácara. Eu chamo de chácara, porque eu tenho vontade de ter uma chácara na Serra do Piloto. E eu acho que é lá, sabe? Não sei. Que às vezes eu vejo o horizonte, o mar lá longínquo, e nessa chácara é uma plantação, uma grande plantação de ervas. E eu vejo vários de nós, como uma certa vez eu vi todos nós lá. Inclusive, eu vi a esposa do Eunápio, eu vi a companheira do Zé Luiz, que eu esqueço o nome, eu gosto muito dela, eu esqueço o nome. Eu via os meus Cida. E ela Cida, gosta muito de você também. eu vi as minhas noras, eu fiquei muito feliz porque eu as vi. E eu acho que as minhas noras são minhas filhas. Então, eu vi todos nós lá e cada um estava num labor. Mas estava todo mundo muito feliz e todo mundo trabalhando. Cada um estava fazendo uma coisa. E foi muito interessante porque foi um sonho ecumênico. Porque eu vi o Eunápio atendendo as pessoas junto com o Preto Velho do lado dele. Eu vi a Mila, a esposa do Eunápio, dançando. E dançando, fazendo reiki, energizando as pessoas numa roda grande. Sabe, eu vi seu Dalton, eu vi Raquel dando aula, entendeu? Mas era muito interessante porque a clientela do Dalton e da Raquel eram pigmeus. Foi muito interessante, eram seres diferentes. Então, eu acho que isso aqui que está passando aqui, essas torres, essas coisas, isso vai acontecer. Porque primeiro eu falei para o Luciano que eu achava que isso ia acontecer no futuro próximo, que a gente ia ter um trabalho. Mas o Luciano virou para mim, depois do seu dado, isso aí é na espiritualidade, Marisa. É o que nos aguarda. Ô, Marisa, só um minutinho, querida. Talvez já esteja em franco processo. Em franco processo. Talvez já esteja em franco processo. Você sonhou com isso quando? Porque eu tive um sonho parecido essa semana passada. Eu tive isso em junho, depois, fim de junho, e depois eu sonhei outro sonho no início de julho, semana passada. Eu estou sempre sonhando com isso. E eu acordo sempre ouvindo música. Eu acho uma felicidade, eu acho até que eu sou merecedora, porque nesses dias que eu acordo depois dos sonhos, menina, eu não sinto dor, eu pareço uma locomotiva a jato, faço tudo que eu tenho que fazer, entendeu? Porque eu venho de lá muito... Eletromagnética. É locomotiva eletromagnética. Então, eu acho que se a gente persistir, não nesse grupo, mas se a gente persistir nesse propósito de crescer e evoluir, nós sempre estaremos juntos e avante cada vez mais. Acho que a gente acabou, né? Acabou, Matheus? Então, só fazer um comentário que você fez agora. Eu queria que eu posso complementar um pouquinho. Pode falar, Raquel. Estão me ouvindo? Está me picotando. Não, pode falar. Claro. Essa questão assim que o grupo a me emociona muito. A expectativa das 4 horas, cada dia, é uma coisa que é muito interessante. Então, essa ligação. Isso, claro, já tem uma razão que podemos não conhecer com precisão, mas se acreditamos que nada é por acaso, tem todo um propósito aí. Uma outra coisa sobre a lei do progresso, que às vezes nós nos prendemos somente no aspecto da moralidade, da aquisição das virtudes. Isso, claro, que é uma das asas, mas o progresso ele passa pelo vestir, pela alimentação, pela moradia, todas as coisas que, como o Luciano tem trazido com frequência o termo estou mandando beijo, co-criadores. Então, tudo que nós contribuirmos
para esse progresso, para esse desenvolvimento, o uso de tudo nas nossas vidas, o consumo, a redução de plásticos, de resíduos de tudo. Então, do uso da água, nossos banhos, que não devem ser enormes, demorados, o lavar a louça, o escovar os dentes, passa por tudo. Então, e às vezes, no dia a dia nosso de correria, de atribuições, de atribulações e compromissos profissionais, nós estávamos um pouco esquecidos também dessas questões. E aí agora, levados a olhar para dentro de si mesmo, para todas as coisas, porque ficamos paralisados, né, um tanto. Então, isso vem chamando a atenção. Então, vai passando por aí tudo, né? Depois, em outro dia, eu conto mais um pouquinho de algumas coisas que foram sendo mudanças muito radicais na vida da gente, minha, do Renato e da minha vida, né? Luciano, a Josi, a Tati conhecem essa história de algum abrir mão de várias coisas, mas que faz parte dessa lei, principalmente dessa lei, né? Quando a gente fala a brincadeira do sapato, eu de repente me dei conta, eu só tenho 2 pés. Para que eu tenho que ter 20 pares de sapatos? Ah, porque combina com a roupa, porque não sei o quê, porque um é assim, o outro é... Não! E aí fazia tempo que eu já vinha com isso. Tanto que o pobre desse pretinho, claro, ele acabou colado com super bonder, com não sei o quê, mas assim... A gente pode ter 2, pode ter 3, mas não precisa de 20, que a gente reflita sobre, vai comprar um produto, o que é que deteriora com mais rapidez, o que é que prejudica menos a natureza, porque a gente colabora com uma quantidade muito grande de resíduos, né? Então, refletir sobre isso tudo passa pela moral, passa pelo intelecto, para a gente expandir as nossas 2 asinhas, né? Como que é, assim, não sei o quê. Essa por aí. Beleza, muito bom. É importantíssimo estar com vocês todas as 4 horas. Só para complementar, antes da gente poder terminar, sobre a fala que minha mãe deu, principalmente sobre os políticos. Eu não lembro direito, se eu não me engano, acho que foi lá no Lar de Otávio com o Max, que ele fala sobre a necessidade de nós orarmos, principalmente para eles, para estes irmãos que estão na condição de políticos, porque eles, na espiritualidade, eles pediram para vir com esse compromisso. Mas que, como todo mundo sabe, nós temos o livre-arbítrio, né? E existem certas coisas que fogem do nosso planejamento. E isso é comum a todos. E, infelizmente, muitos acabam se desvirtuando porque vem a facilidade, se vislumbram com essa facilidade de obter tudo através do poder. E eles falam, gente, não deixa de rezar, eles são nossos irmãos também. Aí, quando ele falou isso, eu falei assim, gente, é verdade. Eu nunca parei para pensar dessa forma. Então, toda noite, quando a gente faz a prece antes de dormir, eu sempre falo, olha pelos nossos governantes. Posso despertar neles um pouco mais de responsabilidade, assim como eu peço responsabilidade para mim também. Então, gente, não é só chegar e exigir. É como se fosse uma educação, educar os nossos filhos, os nossos irmãos. Eu coloco os nossos irmãos porque eu ajudei a educar os meus irmãos. Eu sempre dava um cascudo quando fazia besteira, mas também sempre fui de falar, sempre fui de conversar. Então, é aquela história, a gente briga, mas a gente também educa. E a gente também pede, a gente interpela por eles, né? Então, por que não? A gente vê político é ladrão. Gente, se
coloca no lugar. É o que eu ouvi ontem, eu e o Onap, porque o Onap estava ontem no estudo dos jovens da Casa de Emmanuel, da questão da empatia. Se coloca no lugar do outro. Você também não ficaria tentado a ceder a essas facilidades que são apresentadas? Porque isso acontece com a grande maioria. As pessoas entram com uma ideologia no mundo da política, querendo promover a mudança, mas elas acabam se vendo, tendo que se habituar a fechar os olhos. Exatamente, Luciano. Quase ninguém é imune. Acaba tendo que, muitas das vezes, fechar os olhos ao que está errado e para poder continuar lá tentando fazer o certo. Mas só que tentando fazer o certo acaba fazendo o errado. E é isso. Isso mesmo, Então, Matheus. nesse momento... Não, deixa... Pode falar. Não, faça a prece, depois a prece eu comento. Melhor. Cláudio, você está aí? Positivo. Estou aqui. Você pode fazer a nossa prece? Está me ouvindo bem? Sim. Então, nesse instante, vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando, aprendendo, trocando experiências e conhecimento para nos auxiliar na nossa caminhada de evolução e auxiliarmos também aqueles que estão conosco, que ajudando e sendo ajudado, aprendemos mais rapidamente a sermos bons e a amar. Que Deus nos apoie sempre as decisões para nos mantermos no caminho do bem, nos guiando e amparando. Que assim seja.